Não tenho nenhuma simpatia por fake news. Se você quiser bancar o Durão e quiser odiar isso, eu sempre vou aparecer e nunca vou desacelerar. Não aceito desaforo, não tenho amor pela falsidade. Se você quiser bancar o Durão, eu quero odiar isso, embora tenha certeza. Eu nunca desacelero, não. Eu não aceito desaforo, não tenho amor pelas notícias falsas. Se você quiser bancar o Durão e quiser odiar isso, eu sempre vou aparecer e deixar meu recado. Eu nunca desacelero. Não, eu não aceito desaforo, não tenho amor por declarações falsas. Eu nunca desacelero, não, eu não aceito desaforo. Eu não tenho amor pelas notícias falsas. Se você quiser bancar o Durão e quiser odiar isso, eu sempre vou aparecer. Olá, amigos! É incrível pensar em como o tempo passou e também como mudou a dinâmica da guerra de independência da Ucrânia. A situação deve piorar ainda mais ao analisarmos as estradas entre Mariupol e a Crimeia, onde a cada poucos quilômetros se veem os resultados do trabalho dos mosquitos de médio alcance Hornet, que estão neutralizando entre 30 e 50 caminhões por dia, segundo relatos dos próprios russos, que ainda não têm uma resposta eficaz contra a campanha de ataques. Mosquitos estão priorizando ataques à cabine dos caminhões, inutilizando máquina e motorista, ambos difíceis de substituir. Na frente tecnológica, começaram a circular fotografias de uma variante compacta da família de drones de ataque de longo alcance FP-1 e FP-2 da Ucrânia, que, ao que parece, carrega uma carga de combate leve, otimizada para realizar ações de hostilização, distração ou destruir unidades antiaéreas móveis com ataques de precisão, para abrir caminho para seus irmãos maiores. Esses mini FP-2, como são conhecidos informalmente, parecem operar como iscas de baixo custo para saturar e esgotar as defesas aéreas Z durante operações de ataque em massa. Plataformas menores e descartáveis, que imitam assinaturas de radar e perfil de voo de ativos valiosos, permitem aumentar o sucesso de missões de interdição profunda a baixo custo. Impressionante como os ucranianos sempre criam algo para dificultar a vida dos invasores. Durante a madrugada de 3 de julho, os operadores do Serviço de Segurança da Ucrânia realizaram uma operação noturna contra os aeródromos de Saki e Vardisk, na Crimeia, causando danos significativos a vários hangares no aeródromo de Saki, resultando na destruição ou danos graves de pelo menos 7 aeronaves de combate Su-30SM e bombardeiros Su-24. É o segundo ataque de precisão na mesma base em 7 dias, mostrando que os defensores podem sobrevoar a área quando quiserem, o que é péssimo para Ivan. No aeródromo próximo de Vardisk, 2 hangares que armazenavam drones de ataque do tipo Shahed e equipamentos de aviação de apoio foram atingidos e neutralizados. Ambos os aeródromos servem à aviação tática Z, que apoia as operações terrestres da Horda na frente sul, lançando bombas guiadas contra a infraestrutura civil e militar dos defensores. A operação integra um esforço maior contra dezenas de alvos militares na Crimeia e regiões ocupadas, focando na destruição do poder aéreo russo e na interrupção de sua logística. O êxito dos ataques repetidos a essas bases bem defendidas mostra uma evolução nas táticas dos enxames, impulsionada também pela melhor qualidade da inteligência para planejar incursões. Com menos aeronaves, os ucranianos conseguiram diminuir as ameaças às cidades e vilarejos, pois cada hangar e Sukhoi destruídos significam menos bombas guiadas e drones Shahed entrando no território ucraniano. Também na frente aérea, as forças invasoras deram um duro golpe à força aérea ucraniana ao realizar um ataque de precisão com munições vagantes a jato do tipo Geran 4 contra o aeródromo de Bosny-Voznesensk, na região de Mykolaiv, em 27 de junho, destruindo pelo menos 2 caças MiG-20 e 9 em solo. No vídeo, é possível ver um drone de reconhecimento observando um dos MiG-20 e 9 que se prepara para decolar,
ao lado do qual estão equipes de apoio, incluindo uma unidade de energia móvel e um caminhão-tanque. Momento em que um drone Gueran 4 ataca, destruindo o caça-bombardeiro e o suporte. Em uma sequência posterior, é possível ver outro dos abutres da Horda atacando um hangar protegido, onde atinge o caça que estava dentro. Não foi uma boa semana para a Força Aérea da Ucrânia, já que foi confirmada a destruição de um terceiro MiG-29 durante uma missão de combate noturna sobre a região de Poltava, naquela mesma noite. O piloto se ejetou com sucesso e sobreviveu, mas o avião foi destruído. Esses ataques coordenados indicam maior reconhecimento russo dos aeródromos ucranianos para localizar caças-bombardeiros antes da decolagem. Além disso, a Polônia se recusou a enviar os 14 caças MiG-29, que está desativando. Esses eram muito aguardados, pois manteriam a força operando até a chegada dos Gripen suecos. Infelizmente, não houve acordo satisfatório para ambas as partes. Para animá-los, uma boa notícia no fronte tecnológico, porque o ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, confirmou que estão negociando com a França uma licença para a produção do avançado míssil de cruzeiro Scalp EG dentro da Ucrânia. Isso foi dito em coletiva com o ministro da Defesa dinamarquês em 29 de junho. O Scalp EG é a variante francesa do míssil de cruzeiro Storm Shadow britânico, que é reconhecido por sua precisão, alcance de 500 km e sua capacidade de atingir alvos de alto valor em território inimigo, graças ao seu voo furtivo em baixa altitude. As negociações avançaram com a participação do governo francês e do fabricante MBDA, concentrando-se nos direitos de propriedade intelectual, configuração da produção, transferência de tecnologia e obstáculos regulatórios. Se for bem sucedida, a fabricação local do Scalp EG marcaria um marco na evolução da indústria de defesa ucraniana, reduzindo a dependência dos defensores das doações ocidentais, permitindo criar cadeias de suprimentos sustentáveis e, potencialmente, integrando inovações ucranianas na própria plataforma. Este pode ser o primeiro caso de produção sob licença de um sistema de armas ocidental avançado, o que poderia servir de modelo para a negociação das licenças de produção do interceptador Patriot PAC-3 norte-americano. Falando nisso, surgiram mais informações sobre o ataque massivo da Horda contra Kyiv, já que o porta-voz da Força Aérea Ucraniana declarou que a Rússia está implantando uma nova geração de drones a jato de alta velocidade, praticamente 24 horas por dia, em coordenação com versões mais antigas, equipadas com motores a pistão. Essas novas variantes usam motores turbojato de fabricação chinesa, por isso podem atingir velocidades de até 500 km por hora. O que as torna muito difíceis de interceptar para os grupos móveis de fogo e drones interceptores ucranianos, cuja velocidade máxima gira em torno de 300 km por hora. Isso obriga a Força Aérea e as baterias antiaéreas a usarem seus mísseis, que são mais caros e difíceis de substituir. O aumento do uso de drones a jato Gueran 4 é uma resposta ao sucesso dos drones interceptores ucranianos de baixo custo contra os Chekhov. Ao lançar essas plataformas de alta velocidade quase continuamente, Moscou busca esgotar o limitado arsenal de mísseis terra-ar da Ucrânia, únicos capazes de derrubá-las com eficácia. Isso forçará os defensores a começarem a produzir a nova geração de interceptores a jato ou movidos a foguete. Também, como consequência do ataque do dia 2 à tarde, Zelensky entrou em contato formalmente com os governos de 40 países que operam o sistema Patriot para que transfiram parte das unidades que possuem em seus arsenais, a fim de manter as baterias operacionais que defendem Kiev. As unidades transferidas serão trocadas pelos mísseis Patriot em produção para a Ucrânia. Fica claro que os estoques de mísseis de defesa aérea avançados dos defensores estão perigosamente baixos ou já acabaram, trazendo séria ameaça às cidades e civis ucranianos. Por isso, o Ministério da Defesa informou que foi tomada a decisão de assinar um contrato adicional para mais 100 mísseis Patriot, financiados com os recursos fornecidos pela União Europeia.
Zelensky também voltou a pedir ao presidente Trump que autorize as empresas ucranianas a começarem a produzir localmente os mísseis Patriot PAC-3. Para tornar o acordo mais atraente, ele destacou que essa capacidade produtiva também seria útil aos Estados Unidos se precisassem de mais interceptores. Claro, sobre o problema que Trump enfrenta com o Irã, vejamos o que diz o agente laranja. Ainda assim, os defensores continuam resistindo na linha de frente e estão bem equipados caso apareça algum veículo Z. Camarada, você vai comer agora. Olá. Esses são caras, trabalhadores temporários. Olá, amigos! Os novos recrutas de infantaria da Brigada de Assalto Azov treinam assaltos a posições durante sua formação. Chama ter atenção que eles usam, preferencialmente, camuflagem completa do tipo foliage, para se camuflar melhor no ambiente. Além disso, a unidade informa que foram entregues miras holográficas EOTech, que foram doadas pelos países aliados e instaladas em fuzis alemães Jaenel MK556 com silenciador. Resumindo, é um equipamento de alta qualidade, mostrando o compromisso dos defensores em oferecer o melhor para seus combatentes cumprirem a missão. Um combatente ucraniano ferido precisou ser evacuado com urgência para um centro médico e seus companheiros o enviaram em um drone terrestre. No trajeto, o veículo foi atacado e imobilizado por um drone de ataque da Horda, obrigando o ferido a tentar se abrigar entre a vegetação. Nesse momento, os invasores lançaram outro drone para eliminar o defensor. Isso só não ocorreu porque um mosquito derrubou o atacante no ar. Só espero que o ferido tenha conseguido ser finalmente evacuado. No fronte tecnológico, a empresa Firebolt Engineering confirmou em 6 de julho que seu mosquito interceptador a jato Griffin conseguiu destruir com sucesso um drone kamikaze russo do tipo Gerand 2 durante o ataque massivo noturno daquela madrugada. A ação foi validada pelo Comando de Defesa Aérea da Ucrânia e representa a primeira destruição confirmada de um Shahed por um drone interceptador a jato ucraniano por um drone interceptador a jato ucraniano. O ataque ocorreu em meio a um dos maiores ataques recentes da Rússia, que envolveu 68 mísseis e 351 drones de diversos tipos e que resultou em pelo menos 17 civis mortos e dezenas de feridos. Isso é importante porque a Horda começou a usar a nova geração de drones Gerand 4 a jato, que são mais rápidos e, portanto, mais difíceis de serem alcançados pelos interceptadores AELs, que os defensores utilizam atualmente. A nova versão do Shahed, equipada com motores a jato chineses, é capaz de ultrapassar os 350 km por hora, ou seja, mais do que o dobro da velocidade dos modelos anteriores, com hélice, que normalmente voam a 180 km por hora. Voando alto e rápido, os invasores russos são difíceis de atingir por interceptadores com hélice vindos do solo. Por isso, o Griffin chega no momento certo para fechar essa lacuna, oferecendo uma contramedida escalável e eficaz contra a Horda, que pode atingir uma velocidade de interceptação superior a 350 km por hora, voando a uma altitude de 7.500 metros, com um alcance de até 120 km. Lançado por catapulta, é capaz de voar por 20 minutos em alta velocidade. Se não encontrar seu alvo, pode pousar e ser reutilizado. Seu custo unitário é de $9.000, por isso é uma boa opção para interceptar os Shahed, que tem um custo estimado de $50.000. Vamos seguir com coisas que voam. Admito que no início achei essa informação um clickbait, mas ao pesquisar mais, percebi que é real. A plataforma ucraniana de inovação em defesa, Brave One, está impulsionando o desenvolvimento tecnológico para incorporar veículos como aeromotos ou aerobuggies, que são multicópteros monoposto projetados para levar soldados rapidamente a alvos próximos. O projeto foi anunciado pelo diretor do programa durante o evento Brave One Advantage.
A ideia dessas plataformas seria permitir o deslocamento rápido e sigiloso de tropas, evitando que passem por campos minados ou que precisem usar rotas de suprimento patrulhadas pelos mosquitos de Ivan. A iniciativa se baseia no uso de multicópteros elétricos leves, como o polonês Volonaut Airbike, que recentemente fez uma demonstração na Ucrânia, percorrendo diferentes tipos de terreno. Essas aeromotos poderiam voltar sozinhas à base após deixarem o pessoal. Brave One acredita que esses sistemas são uma alternativa viável à inserção a pé ou comboios de veículos vulneráveis à artilharia e drones. Embora o projeto ainda esteja em fase de exploração, os responsáveis afirmam que esses sistemas podem aumentar a mobilidade das unidades, reduzir a exposição dos soldados nas rotações e redefinir as táticas da infantaria. E você o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. No fronte naval, isso parece ter saído diretamente de um filme da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem, quando os comboios aliados cruzavam o Atlântico Norte sob a ameaça dos submarinos alemães. Neste caso, Ivan decidiu enviar durante a madrugada de 7 de julho um comboio de navios com suprimentos através do Mar de Azov, para levar combustível à guarnição russa sitiada na península. A aposta era, ao que parece, reunir um grupo de navios tão grande que, mesmo que algum fosse atacado durante o trajeto, a maioria conseguiria chegar ao seu destino. No entanto, o reconhecimento dos ucranianos identificou o comboio e os comandantes interpretaram corretamente suas intenções. Por isso, convocaram os mosquitos de várias unidades para realizar uma das maiores operações de interdição marítima conjunta dos drones ucranianos até o momento. Segundo informou a 414ª, a Brigada Pássaros de Magyar e o comandante Robert Magyar Brovidi. Os operadores do batalhão Kairos executaram um ataque contra 8 navios-tanque de combustível, um navio de carga seca e uma balsa, todos pertencentes à Frota Fantasma e sujeitos a sanções internacionais. Entre os navios-tanque identificados estão o Venera III, o Sanar I, o Sanar 17, o Klimene, o Tete, o Alexei Sabrasov e o Penélope. O nome do oitavo segue desconhecido. Os navios-tanque do comboio eram todos essencialmente semelhantes, medindo aproximadamente 140 metros de comprimento, 7.000 toneladas de deslocamento e construídos entre 2006 e 2012. Todos estavam sujeitos a sanções internacionais e estavam tentando levar combustível da região de Taganrog até a Crimeia. No registro da batalha, vê-se que os navios navegavam em formação e foram sistematicamente atacados pelos mosquitos FP, ucranianos que conseguiram acertos certeiros. Também é importante notar que, após cada impacto, outro mosquito do enxame sobrevoava o navio atingido para avaliar os danos. Essa estratégia permite dosar e focar ataques apenas em alvos que ainda estão em movimento e operacionais. Os mosquitos focaram em atacar as pontes de comando dos navios, deixando-os à deriva ou fora de controle, enquanto aguardam a chegada de mais drones dos defensores para recepcionar Ivan, o pirata. Mas não foram os únicos navios atacados durante a noite, já que os operadores do primeiro centro separado visitaram a balsa SKS, um que estava no porto de Kerch e que também recebeu sua parte. Esses navios são essenciais para transportar veículos, suprimentos e reforços, por isso devem ser neutralizados. O comandante Magyar classificou a operação como um sucesso, com resultados em escala industrial no que chamou de uma verdadeira batalha aeronaval. Supostamente, cada navio tinha um pelotão antiaéreo, mas pelos resultados parece que estavam dormindo quando os mosquitos chegaram. A disputa pelo fornecimento de combustível para a Crimeia no Mar de Azov segue, mas as sanções estratégicas do enxame se tornam cada vez mais rígidas. Essa batalha em alto mar foi apenas uma parte das ações daquela noite, onde as forças ucranianas relataram ter atingido outros 58 alvos nos territórios ocupados, além de se encarregar de desligar várias subestações da infraestrutura energética da Crimeia.
para agravar ainda mais os problemas no fornecimento de energia da Horda e assim aumentar a pressão. Isso ocorreu após 2 ataques a outros 2 navios-tanque da Frota Fantasma na mesma região, no dia anterior. É notável como drones de ataque de longo alcance conseguem hoje realizar incursões distantes sobre o mar, apesar da dificuldade pela distância e dos alvos em movimento, o que dificulta o rastreamento. É estranho Ivan ter enviado o comboio sem escolta de navios de guerra, o que revela a confiança dos almirantes Z na capacidade de enfrentar ataques de drones aéreos ou navais. Olá, amigos! Durante a manhã do dia 8 de julho, um mosquito de longo alcance FP-1 realiza calmamente um circuito de observação sobre as instalações de uma refinaria em Nizhny-Kansk, República do Tartaristão, Rússia, a cerca de 1.400 quilômetros da linha de frente para determinar o ponto exato onde deveriam aplicar as sanções a Ivan. Segundo relatos da mídia local russa, os drones FP-1 atingiram o complexo Taneco da Tatneft e a refinaria Taif-NK, provocando vários incêndios. Os trabalhadores, a maioria deles da Ásia Central, observam a situação com toda calma, enquanto ao fundo não se ouve nenhum tipo de atividade das defesas antiaéreas, mísseis, canhões, nada, nem mesmo disparos de fuzil. Certamente tudo está indo conforme o plano. No fronte diplomático, o presidente Zelensky se reuniu com o agente laranja na conferência da OTAN em Ankara, onde tiveram o seguinte diálogo. Trump, Putin me disse que adoraria se reunir conosco em Moscou. Mas não sei se Zelensky iria a Moscou. Talvez sim. Você estaria disposto a ir a Moscou? Você estaria disposto a ir a Moscou? Zelensky, é difícil por enquanto. Neste momento há muitos drones ucranianos lá. É bastante perigoso. O grupo de jornalistas caiu na gargalhada. No meu caso, quase caí da cadeira de tanto rir. Zelensky é um gênio, sem de aura. Os combates se intensificam ao redor da Crimeia, como prova essa incursão na manhã de 8 de julho, quando um drone naval Sea Baby, do Serviço de Segurança da Ucrânia, atingiu a casa de máquinas do petroleiro russo Blue, que navegava no Mar Negro, perto de Yalta, mas dentro da zona econômica exclusiva da Ucrânia. Um caça da aviação naval de Ivan tentou interceptar o drone com mísseis e rajadas de canhão, mas não teve sucesso. O impacto do Sea Baby causou danos significativos, deixando o navio sem propulsão e à deriva, o que foi confirmado pelos dados de posição do sistema ICE. O Blue é um navio petroleiro construído em 2003 e é capaz de transportar cerca de 1 milhão de barris de petróleo bruto. Ele faz parte da Frota das Sombras Z, que está sancionada pela comunidade internacional. As forças de sistemas não tripulados realizaram em 1º de julho um teste bem-sucedido de lançamento dos interceptores antidrones Powerhouse Guardian 1 a partir de um veículo de superfície não tripulado do tipo Catamaran, que opera como plataforma mãe móvel para esses sistemas. A embarcação leva 6 contêineres de lançamento que protegem os interceptores até o momento de serem utilizados, decolando verticalmente para iniciar sua missão. Os contêineres de lançamento protegem os interceptores até o momento de serem empregados, decolando verticalmente para começar sua missão. O tipo Catamaran busca aproveitar a estabilidade oferecida pelos 2 cascos e seu amplo convés, que permite transportar uma carga útil significativamente maior do que os drones navais de casco único tradicionais. Desenvolvido pela empresa norte-americana Powerhouse, o Guardian 1 é um interceptador portátil que pesa apenas 2,6 quilos e foi projetado especificamente para neutralizar drones de ataque russos do tipo Shahed. O Mosquito utiliza designação de alvos por radar e aquisição visual por câmera para interceptações cinéticas diretas.
A empresa indicou que atualmente fabrica 1.000 unidades por mês e que pode ampliar sua produção para 5.000. O objetivo desse sistema combinado é fornecer à Marinha uma plataforma capaz de enfrentar em alto mar os drones Shahed que voam para a Ucrânia a partir da Crimeia. Esses catamarãs poderiam lançar muitos interceptadores de uma plataforma marítima móvel, formando uma rede defensiva flexível que pode mudar de posição, se necessário, para neutralizar ameaças vindas de diferentes direções. Este projeto mostra a crescente colaboração tecnológica entre os Estados Unidos, a Ucrânia e a empresa Powerhouse, liderada por veteranos das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, cujos produtos já foram validados em combate na defesa da Ucrânia. Isso fez com que a Força Aérea dos Estados Unidos também começasse a adquiri-los em grande quantidade. Na frente aérea, o influente blogueiro militar Z, Kirill Fedorov, confirmou a destruição de um avançado caça-bombardeiro de superioridade aérea da Força Aérea Russa, que foi sistematicamente encurralada em um confronto coordenado no qual participou uma formação de 3 aviões de combate ucranianos, incluindo pelo menos um caça F-16, que atuavam em coordenação com uma bateria de defesa aérea Patriot, posicionada na linha de frente, possivelmente responsável pelo abate. Tudo indica que aviões ucranianos encurralaram o caça russo, levando-o até onde o Patriot o aguardava. Ao se aproximar sem chance de fuga, o Patriot ativou o radar e disparou mísseis, com pelo menos um atingindo Ivan, o aviador. Embora o piloto russo tenha conseguido se ejetar e sobreviver, esse confronto representa um marco importante por ser uma das primeiras vitórias aéreas usando táticas complexas e multidomínio da Ucrânia, envolvendo plataformas ocidentais. Um drone de reconhecimento do 3º Corpo de Exército, Azov, registrou a queda do avião russo. É preciso deixar claro que a destruição de um Su-35S não é tão grave, já que Mordor mantém ativa a linha de produção desse avião, pois a frota desse modelo não sofreu um grande desgaste durante a guerra. Porém, o equilíbrio estratégico no espaço aéreo está mudando e a supremacia aérea de Moscou, desde o início da guerra, está se deteriorando rapidamente. Esse processo será ainda mais grave quando chegarem caças ocidentais adicionais F-16 e Gripen, sendo estes últimos armados com mísseis ar-ar de última geração. Meteor, capazes de atingir alvos a distâncias superiores a 200 km. Este é o 9º Su-35S, perdido pelos invasores. Cada um deles tem um custo de $100 milhões. Como consolo para os rusófilos, pelo menos este Su-35S não caiu sobre prédios residenciais, como este que caiu em Irkutsk. Na frente das sanções à indústria petrolífera de Ivan, as ações não param, já que os operadores das forças de sistemas não tripulados realizaram um ataque noturno na madrugada de 8 de julho contra a refinaria de petróleo de Saratov e contra o aeródromo militar de Borisoglavsk, no Oblast de Voronezh. As unidades empregaram drones de ataque de longo alcance Firepoint FP-1, que provocaram incêndios tanto na refinaria quanto no aeródromo. A refinaria de Saratov, operada pela Rosneft, processa cerca de 7 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano e produz gasolina, diesel, óleo combustível e combustível de aviação que abastece tanto no mercado civil quanto as operações militares dos invasores. O aeródromo de Borisoglavsk é a base do Su-34, Su-E e Su-C, que são usados para a refinaria de Saratov. Os pilotos operados por lá também são continuamente utilizados em ataques contra o território ucraniano. Imagens de satélite mostram que em 7 de julho, pouco antes da incursão, Ivan tinha 7 caças, Su-35, 8 aviões de treinamento, Yak-100 e 33 helicópteros, Mi-8.
Esses ataques reduzem a já pressionada capacidade russa de refinar combustível e limitam a capacidade da Força Aérea invasora de lançar ataques com bombas planadoras contra as unidades ucranianas. Segundo dados dos satélites Firmes da NASA, há algo queimando forte no estacionamento da pista. Enquanto escrevia sobre o ataque à refinaria, pensei que exportar alfafa para Mordor seria lucrativo, já que cavalos e burros precisam comer. Um problema para os defensores na linha de frente é terem que cavar trincheiras mais profundas. O programa Força Okríntica na linha de frente é que eles devem começar a cavar suas trincheiras mais profundas. Não fique no estacionamento. Refinaria de diesel, enquanto cavalos e usuários permanecem, pensei em vitalidade para os invasores que se aproximam. E assim? Olá, amigos! Um crocodilo da aviação do Exército dos Defensores está voltando para casa depois de uma missão de combate, guiando-se pelas estradas. Isso ocorre por dois motivos. A interferência de GPS por russos e ucranianos torna esses sistemas pouco confiáveis perto da linha de frente e também serve para se esconder entre o tráfego, dificultando que Ivan localize as bases de dispersão dos helicópteros ucranianos. Desejo que recebam logo os helicópteros que merecem para cumprir suas missões com mais segurança e eficiência. E para aumentar a inveja, registro rápido do ataque de uma munição RAM 2X a um helicóptero Mi-8 HIP da Horda, operando a partir da Crimeia. Segue a limpeza de invasores da península. Um mosquito patrulha um assentamento após relatos de orques e entra em uma casa em busca de visitantes indesejados. Quem já tinha feito um ninho num canto? Grande precisão do operador e também a qualidade dos vídeos, que é extraordinária. Claro, isso não impressiona o Ivan, mas ele está sempre irritado com alguma coisa. Neste caso, podemos ver como os anfitriões ucranianos se preocupam com a saúde de um invasor. Então, ao encontrar um, eles aplicam um tratamento de choque para tratar duas das suas doenças, que são invadir países vizinhos e fumar enquanto dirige. Além disso, o caminhão logístico do turista ilegal foi inutilizado. Então considero um bom dia para o enxame ucraniano, que ainda ganha pontos por desputinizar o caminhão e o caminho. No dia 4 de julho, em um ataque meticulosamente coordenado que demonstra a crescente coordenação tática das unidades ucranianas. Os operadores de drones do grupo Lazar, da Guarda Nacional, trabalhando em conjunto com a Brigada Kartia, identificaram, seguiram e destruíram um sistema russo de mísseis Terra-Ar Buk M3, que estava escondido em uma floresta densa. A operação abriu um corredor aéreo que permitiu a um caça-bombardeiro da Força Aérea atacar 2 postos de comando russos com bombas de precisão. O Buk M3 é uma das plataformas móveis de defesa aérea mais avançadas da Rússia e havia sido implantado nessa área justamente para proteger os postos de comando. O interessante é que vemos como as forças terrestres e aéreas trabalham juntas para lançar operações perfeitamente coordenadas, para primeiro eliminar as defesas aéreas da Horda no setor. Assim, criou-se uma vantagem temporária para atacar à distância a infraestrutura de comando russa na região. Para confirmar a neutralização do centro de comando, os operadores do grupo Lazar enviaram mosquitos para explorar os acessos às instalações. Ótimo trabalho de toda a equipe participante. Na frente das sanções estratégicas, as forças ucranianas realizaram um dos ataques mais profundos e simbólicos da guerra, atacando a maior refinaria de petróleo da Horda, localizada a 2.500 quilômetros da fronteira ucraniana, na cidade siberiana de Omsk. A refinaria Gazprom Neft de Omsk é um extenso complexo com capacidade nominal de processamento entre 21 e 23 milhões de toneladas de petróleo por ano, e até o momento não havia sido atacada pelos defensores devido à grande distância em que se encontra. O
O Estado-Maior da Ucrânia confirmou a operação, afirmando que usaram mosquitos de ataque de longo alcance FP1, modernizados, 13 dos quais conseguiram atingir diretamente as unidades de refino primário de petróleo, o OU, AVT1 e AVT11, com uma capacidade combinada de 16,8 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. Por isso são os principais pontos do refino primário de petróleo. Assim, grande parte da matéria-prima passa por essas unidades, e sua destruição pode interromper a maioria dos processos seguintes e até paralisar toda a produção na refinaria. É interessante que neste vídeo vemos como um dos drones de incursão sobrevoa a refinaria para escolher um alvo que ainda não foi atingido e assim maximizar o dano do ataque. Isso mostra que era controlado em tempo real pelo operador. Este ataque nos deixa claro que os mosquitos FP1 agora têm um alcance de pelo menos 2.500 km. Esse desempenho teria sido alcançado ao instalar asas de maior diâmetro neles. A refinaria foi atingida e controlada por um grupo de combustíveis adicionais da própria asa. Além disso, os operadores dos drones de incursão demonstraram uma notável capacidade de planejamento de missão, já que conseguiram contornar importantes concentrações de defesa aérea em várias cidades e centros industriais intermediários. Omsk era considerada uma instalação segura e totalmente fora do alcance dos defensores, mas acabou se tornando a última das 11 maiores refinarias Z a entrar para a glamourosa e seletiva lista de alvos das incursões ucranianas. O ataque revela nova capacidade ucraniana de atingir as principais instalações da indústria petrolífera Z. Também revela a fragilidade das defesas aéreas russas e pressiona economicamente e psicologicamente ao interromper um ponto-chave na produção de combustível, a que atende à demanda não só da Sibéria, mas também do restante do país. E isso é sabido pelos mordorianos da cidade, que depois do ataque foram imediatamente encher os tanques de seus ladas, só por precaução. Alguém que tem uma opinião interessante sobre o ataque é o Milblogger Z, Evgeny Goldman, que no dia 4 de julho nos presenteou com um de seus comentários. O objetivo dos Ukras agora é destruir nossa refinaria em Omsk, e nós devemos impedir que isso aconteça. Precisamos cercar a região de Omsk, meus queridos, com 4 anéis. Se nos atacarem lá, estaremos ferrados, e teriam que prender metade do governo. Malvados inúteis! Ainda esperando. Que diabos eles estão esperando? O que o presidente está esperando? Temos alguém que pode tomar uma decisão. Que se dane esses ministérios, já que não decidem nada. Os tempos são diferentes agora. A pátria está em perigo. Bom, se ele diz isso, quem somos nós para contradizê-lo? Isso foi tudo? Pois não, porque em 6 de julho, as forças de sistemas não tripulados atacaram com sucesso a refinaria de petróleo Slavneft em Yaroslav, uma das instalações de produção de combustível mais grandes e estrategicamente vitais da Rússia. Por ser a última grande refinaria do complexo que abastece Moscou, ainda quase intacta e operando em alta capacidade. Outras instalações-chave na região já haviam sido neutralizadas ou gravemente danificadas pelas sanções ucranianas. Mas esse grave esquecimento foi um risco. Portanto, operadores da 1ª Brigada de Sistemas Não Tripulados, da 412ª Brigada Nêmesis e da 413ª Brigada Raid, trabalhando em conjunto com unidades da Direção de Inteligência, da Defesa, do Serviço de Segurança, da Guarda de Fronteira e do Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia, eles realizaram um ataque direto e maciço contra esse alvo, localizado a mais de 700 quilômetros dentro do território da Horda. A refinaria de Yaroslav tem uma capacidade de processamento anual de aproximadamente 15 milhões de toneladas métricas e produz gasolina, diesel, combustível para aviões e óleos essenciais para a máquina militar de Butler. Para finalizar, perguntaram a Dennis Stillerman, CEO da empresa Firepoint, sobre esses novos drones FP1 de ultra-longo alcance, e ele respondeu que eles têm um alcance estimado de 3.400 quilômetros.
Isso significa que podem cobrir cerca de metade do território russo ou, para ilustrar, voar de Kharkiv até a Islândia. Olá, amigos! Temos um breve registro do ataque dos mosquitos da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia à base aérea de Belbek, na Crimeia, onde destruíram um caça-bombardeiro naval MiG-29K Fulcrum D, que é um avião de combate multifunção embarcado em porta-aviões, capaz de operar em todo tipo de clima e que é descrito como um avião de 4ª geração avançada. Conta com mísseis RR-77 mísseis, antinávio e anti-irradiação, além de vários tipos de armas de precisão guiadas para ataque terrestre. Por isso, era um grande alvo para os defensores. Apesar dos acontecimentos no Mar de Azov, a campanha de ataques de média distância continua em vigor, como nos mostra o 426º Regimento de Sistemas Não Tripulados, cujo mosquito encontra um caminhão Ural ao lado de um caminhão-tanque, então procede a eliminar ambos. E suspeito que o mecânico também. O ataque ocorreu a mais de 50 quilômetros da linha de frente, onde as equipes dos caminhões aparentemente se sentiam seguras. Bom, agora não mais. Na frente dos ataques estratégicos, o ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, publicou um vídeo revelando os detalhes da operação. Ocean, uma campanha de ataques de precisão que reduziu sistematicamente a capacidade ofensiva da Horda e forçou a retirada de blindados pesados, além de diminuir bastante a ameaça da artilharia Z em diversos pontos da linha de frente. Como foi? A primeira fase iniciou no fim de 2025, com o lançamento de enxames de mosquitos. Guiados por inteligência artificial avançada e apoiados por um planejamento meticuloso baseado em inteligência em tempo real. Eles conseguiram destruir nada menos que 949 alvos dos invasores, incluindo veículos blindados, centros logísticos e infraestrutura de apoio em apenas 3 dias. O ataque relâmpago forçou as forças russas a retirar muito equipamento pesado de posições avançadas, atrasando assaltos mecanizados por cerca de 6 meses e dando tempo crucial para fortalecer as defesas ucranianas do setor. Em junho de 2026, ocorreu a segunda fase chamada Art Ocean, exibindo uma nova geração de munições. Guiados por inteligência, realizaram apoio usando enxames controlados por IA executiva. Mosquitos de inteligência realizaram enxames de mosquitos guiados de forma meticulosa e executiva, guiados por tecnologia avançada e apoiados por uma execução meticulosa. Com inteligência avançada, foram realizados lançamentos de enxames de mosquitos guiados. Enxames de mosquitos com inteligência avançada foram apoiados e realizados, guiados por inteligência artificial e apoiados por uma execução meticulosa. Guiados e apoiados por uma execução meticulosa. Ambas as fases da operação neutralizaram 1.180 alvos inimigos guiados, usando enxames de mosquitos com IA avançada e execução meticulosa, atingindo 81% de sucesso. A campanha destacou o papel fundamental das unidades especializadas, incluindo o Grupo Lazar da Guarda Nacional da Ucrânia e a 412ª Brigada de Sistemas Não Tripulados, Nêmesis, que operaram com seus mosquitos a mais de 50 quilômetros dentro da retaguarda dos invasores, realizando ataques devastadores contra obuseiros e veículos. A Operação Ocean inaugura um novo modelo de combate, com enxames de drones baratos e adaptáveis eliminando concentrações de forças mecanizadas tradicionais. Ao priorizar blindados e logística antes da artilharia, as forças ucranianas não só impediram as ofensivas de Ivan, como também comprometeram o ritmo das tropas russas de Djun, vários setores, facilitando a vida dos defensores das posições ucranianas avançadas. Um dado curioso é que o nome código Auchan é uma zombaria irônica à rede francesa de supermercados Auchan na Rússia, que ainda opera 235 lojas naquele país. Acredito que esse modelo de operações vai se tornar o padrão nos próximos meses e atribuo isso completamente à influência do ministro Fedorov no planejamento das Forças Armadas. Na frente naval, voltamos ao Mar de Azov,
onde no dia 9 de julho as Forças Armadas da Ucrânia relataram ter atingido mais 12 navios-tanque da frota fantasma russa, que navegavam no mar de Azov durante a noite, junto com um navio de carga e um rebocador. Com isso, o total de navios invasores atacados nesta ofensiva chega a 35. Esses números vêm diretamente do comandante Robert Magyar Brovdi e do Estado-Maior-Geral ucraniano, além de serem respaldados pelos respectivos vídeos que comprovam os impactos. Esses navios não são simplesmente embarcações mercantes, mas constituem um elemento vital para o sustento das operações militares russas no sul da Ucrânia, ao mesmo tempo em que geram bilhões de dólares em receitas que permitem aos invasores manter suas operações. Cada petroleiro transporta cerca de 7.000 toneladas de combustível. Então, sua interrupção é um golpe direto para a logística russa, já fragilizada por ataques ucranianos a refinarias e rotas terrestres. A operação foi coordenada pelo Centro de Ataques Profundos, unidade recém-criada especializada em planejar operações de ataque combinado de longa distância, que neste caso integraram mosquitos da 20ª Brigada, K2, na 412ª, Brigada Nêmesis e o 413º Regimento Raid. É bom ver que os defensores incluem um número... A operação foi realizada em refinarias de combustível para manter uma contagem clara de cada impacto. Esses navios carregam combustível nos portos do Rio Don, seguem até o Mar de Azov e transferem para navios-tanque maiores, mas agora estão indo direto para terminais petrolíferos na Crimeia, o que as refinarias não podem permitir. No fronte tecnológico, a empresa ucraniana The Forex LOL apresentou um vídeo que demonstra a operação de seus mosquitos de ataque pesados. Lupines 10 equipados com o módulo de guiagem terminal TFL, que assume o controle de voo quando a aeronave está a 500 metros do alvo e o segue até o impacto. Na sequência, é possível ver como o operador inicia a sequência de ataque, momento em que o mosquito começa a utilizar um sistema de visão artificial para realizar a detecção, reconhecimento e acompanhamento do alvo. A empresa firmou aliança estratégica com o Regimento de Sistemas no tripulados Pilum, perteneciente da Guarda Ucraniana, Azov, para acelerar o desdobramento desses sistemas. Formalizou a atenção a sistemas e aos refinadores. Formalizou uma aliança estratégica. Sistemas Atenção Estratégica com sistemas a seleção dos refinadores e uma estratégica com sistemas de atenção e a empresa Aliança de Sistemas Atenção Refinadores, que a empresa formalizou um regimento de sistemas de atenção refinadores. Atenção e refinadores. A aliança que se refere à sequência formalizou uma estratégica sistemas de refinadores, sequência a empresa Aliança, regimento, sistemas, a gestão de a empresa refinadores, que se refere à informação. Táticas da operação em vez de pilotar a aeronave, melhorando a precisão, especialmente contra alvos em movimento. O módulo TFL pode ser utilizado contra todos os tipos de alvos, no ar, em terra e na água, permitindo que mesmo sob a mais intensa interferência eletrônica que Ivan possa gerar, a missão será cumprida com sucesso. Isso é uma loucura! Os engenheiros do 425º Regimento de Assalto Separado, Scalia, converteram um veículo blindado Novator em um sistema terrestre não tripulado de controle remoto e publicaram uma demonstração de seu funcionamento em 9 de julho. O veículo da Ukrainian Armor é dirigido até a área de operações, onde o motorista ativa o controle remoto, sai do blindado e ele passa a ser operado por uma estação remota, com volante e pedais de PlayStation. Sem tripulação, o veículo pode levar mais munição, combatentes ou evacuar feridos em locais expostos a drones e artilharia pesada. Novator é um veículo blindado leve multipropósito sobre chassi Ford, que atinge uma velocidade máxima de 140 km por hora e oferece proteção contra fogo de armas leves e fragmentos de artilharia enquanto transporta até 10 soldados equipados. Não me surpreenderia se os ucranianos logo instalassem uma estação de armas controlada remotamente nele, o que faz sentido. Esses são só 2 exemplos do ecossistema de inovação criado na Ucrânia, agora chamado de Defense Valley.
Se quiserem ver conteúdo adicional sobre a guerra na Ucrânia, convido vocês a visitarem nossos 2 novos canais, onde apresentamos informações sobre a guerra em um formato diferente. Não deixem de conferir. Lembrem-se de visitar o nosso Patreon, onde por apenas $1 vocês terão acesso a uma grande quantidade de vídeos, sem censura e documentários. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Amém!